Nós, né? O pastor Epitácio tem trabalhado bastante na obra, né? Um exemplo para nós também, um grande amigo. Que Deus abençoe o senhor, é um prazer ter irmão aqui com a gente, tá? Ontem eu falei assim, né? Quem brigar com o pastor Viana e com o senhor não é uma pessoa boa da cabeça, né? Isso aqui se manda paz também. Amém. Tá bom? Que Deus abençoe muito. Vamos orar. Obrigado, meu Senhor Deus, pela vida do pastor Epitácio. Obrigado por ele estar conosco. Abençoe o teu servo que trará a mensagem ao Senhor Deus agora. Que a Igreja Batista de Vila São José, ela possa sair cheia do teu Santo Espírito, e que o Senhor possa abençoar a vida do pastor Viana, esse homem que tem cuidado de nós, ó Senhor Deus, durante todos esses anos. E muito obrigado por todo o sustento que o Senhor tem dado a cada um de nós, e principalmente ao pastor Viana, no cuidado com a igreja, pastor Epitácio, que tem trabalhado em missões. Eu peço que o Senhor abençoe o restante do culto em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado, pastor Neil. Obrigado por esse convite tão especial para nós estar aqui hoje trazendo a palavra do Senhor. Eu me sinto assim honrado com esse convite, porque faz um bom tempo que eu conheço o pastor Viana, né? Mas já fazia mais de 10 anos que eu não vim aqui nessa igreja, né? E já tem tanta gente diferente, crianças que eram daquele tempo já são jovens, ou já são bem maduros. Já. Mas muito obrigado pelo convite, e como eu disse, é uma honra poder estar aqui numa festa dessa, né? numa data tão importante, 31 anos de ministério aqui do pastor Viana. E eu quase que passo os 31 anos, né, conhecendo o pastor Viana. Quase, né? Mas é muito bom poder estar aqui. Nós vamos abrir nossas Bíblias hoje no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, e nós vamos começar a leitura. Vamos começar no versículo 25 mesmo. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 25. Todos acharam? Amém? Então vamos ler. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar das escrituras que lia era este. Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante dos que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca
e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo eles caminho, chegaram ao pé de algumas águas, e disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crê de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em toda a cidade, até chegar em Cesareia. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Pai, que estás nos céus, obrigado pelo privilégio que nós temos de poder ouvir a Tua santa palavra. E obrigado, meu Deus, por esses irmãos, por essa igreja. Obrigado pelos pastores aqui dessa igreja. E hoje eu quero agradecer especialmente o pastor Viana por esses anos de trabalho aqui nessa igreja. Que o Senhor continue abençoando e dando para ele ainda muitos anos de trabalho na Tua obra, Senhor Deus. Eu agradeço por tudo e que nós possamos estar hoje falando aqui e sendo ensinado pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Meus irmãos, hoje à noite eu gostaria de falar aqui, como o título da nossa mensagem, a necessidade de guias espirituais. Nós estamos vivendo dias difíceis. Houve uma época até que muitos missionários, muitos pastores vinham de outros países, da Irlanda, da Inglaterra, dos Estados Unidos, de muitos lugares. Eles vinham aqui para o nosso país, e aqui para o estado de São Paulo. Eu sou do Acre, então vinha muitos missionários para o Acre e fizeram trabalhos maravilhosos, homens corajosos. Como eu queria destacar aqui dois desses homens. Seu Filipe, ele era engenheiro, ele construía esses navios lá dos Estados Unidos de guerra, pois ele deixou tudo e ele foi lá para a beira do rio trabalhar com os índios. Eu trabalhava numa igreja lá, e seu Filipe, sua esposa, só eles, lá passaram há 30 e poucos anos também, lá batalhando, e saíram de lá os índios querendo ainda o matar, né? E eles gastaram o tempo todo da sua vida, saíram de lá já velhinho, assim. E eu lembro que até um dia nós estávamos lá numa dificuldade, e lá vem ele, e aí com um envelopezinho sujo, ele disse: olha, isso aqui foi que um índio mandou para você. Mas aquela oferta naquele dia foi bem pouquinho, mas valeu muito, foi maravilhoso. Então, aí depois eu vi quando ele, aquele aviãozinho da Novas Tribos, pegou ele, levou, foi para os Estados Unidos, e eu sei que ele não existe mais. Outro que está morrendo lá na Irlanda, ontem recebi notícia que ele já não está falando mais, chegou na outra cidade, lá no Acre, e ele, só numa bicicletazinha, ele atendia, ele era médico, e ele fez grande trabalho ali. Pastor Miguel, lá em Cruzeiro do Sul, ele é um também que foi chamado, e ele veio, mas ele começou um trabalho, só assim rapidamente, ele começou o trabalho lá no Rio Juruá, lá no Alto Rio Juruá, no Breu, chama assim, lá no Peru. Aí, lá no Peru, e ele descendo e andando em todos os afluentes daquele rio. Se você for ver no Google aí os afluentes do Rio Juruá até chegar em Cruzeiro do Sul, muitos rios. Pois ele entrou em cada um daqueles rios pregando o evangelho, ele e a equipe dele, desde o Peru até chegar em Cruzeiro do Sul. Então,
naquela época havia muitos missionários, muitos pastores que estavam disponíveis. Eu estudei num seminário, nós tínhamos lá quase 30, entre rapazes e moças, homens e mulheres, estudando ali naquele seminário. Depois passei lá em Manaus, e ele disse, pastor, agora não tem mais ninguém não querem mais saber. Né? E hoje, o instituto lá é quase nada. Ainda bem que aquele missionário que foi chamado já morreu, e ele veio até em Caraguatatuba comigo lá, fazer uma visita, e ele, foi no tempo que a Novas Tribos sofreu assim, uma perseguição grande, e não estava deixando os missionários entrar nas aldeias, e ele então começou a ensinar os índios. Abriu um seminário lá em São Gabriel da Cachoeira, lá no Alto Rio Negro, e lá formou muitos índios. Aqueles índios entraram tudo dentro das tribos, e hoje ainda continua. Talvez vocês conheçam algum deles, Raul, Moisés, Valcides, e por aí afora. Até o Tomé Lopes também, está aqui em São Paulo também. Então, foi essa nossa turma lá. E hoje, muitos índios, ainda onde está, ainda se levantando missionário, que eu sei de verdade, é lá naquele seminário em São Gabriel da Cachoeira. Muitos índios estão saindo lá. Mas vocês aqui, pastores, vocês sabem que está difícil hoje de pastores, até mesmo nas igrejas que antigamente se levantava, muitas pessoas querendo fazer parte da obra, ser pastor, querer ser um ajudante, trabalhar na congregação, e hoje é difícil. É difícil. Então, graças a Deus por aquele rapaz que nós fomos ontem lá, e ele vai vir aqui, né, vai ter o culto aqui. Então, graças a Deus, a gente dá graças a Deus quando aparece um que esteja disposto, né? Então, há uma grande necessidade de líderes espirituais. E nós vemos aqui nessa passagem das Escrituras, que nós vemos que há uma grande necessidade, não somente de um líder espiritual, mas de líderes espirituais que seja de acordo com o que está aqui na Bíblia. E nós precisamos de líderes espirituais que sejam chamados por Deus. Né? E aqui foi o que nós vemos aqui com esse Filipe, no versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai. Né? Então, Deus tem mandado, Deus tem enviado, e foi assim que ele falou com o pastor Viana, não é? Ele sentiu o chamado, isso aqui nessa igreja, aqui há 31 anos atrás, né? Então, por isso que ele está aqui até hoje, porque ele foi chamado por Deus. Se não fosse, como o apóstolo Paulo, em todas as cartas dele, ele fala, Paulo chamado não pela vontade de homem algum, mas pela vontade de Deus, né? Então, quase todas as cartas de Paulo ele fala isso. Então, a mesma coisa, nós, eu falo assim, nós pastores, estamos aqui hoje vivos, né? Vivos, que eu digo, ainda trabalhando, porque muitos pastores já ficaram no meio do caminho, muitos já não estão correndo bem, já ficaram para trás por causa do pecado. Então, mas aquelas pessoas que foram chamadas por Deus, têm permanecido. E eu vejo aqui no pastor Viana um homem que foi chamado por Deus, e depois eu vi a história também. Eu estava em Caraguatatuba, quando o pastor Neil, então, começou. Então, foi homens que são chamados por Deus. Quando eu falo pastor Viana, eu estou falando pastor Viana, irmã Mariana. Quando eu falo pastor Neil, estou falando pastor Neil e Marilda. Quando falo de Epitácio, eu e dona Fátima, porque essas mulheres também fazem parte desse grande ministério. Essa minha, dona Fátima, sofreu muito, né, por causa desses trabalhos que a gente fazia. Eu andava nos rios lá, e ela ficava em casa só com as crianças. Olha, trabalhando com criança também na igreja, era uma batalha. Então, parabéns para a Mariana e parabéns para o pastor Viana por esses anos de trabalho aqui nessa igreja.
e eles foram chamados por Deus para fazer isso. Mas nós vemos aqui não somente, nós precisamos de líderes espirituais que sejam chamados, mas líderes espirituais que estejam disponíveis para fazer o trabalho. Ainda no versículo 26, diz assim, olha, ele disse, levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E levantou-se e foi. Deus precisa de pessoas que estejam disponíveis para fazer o trabalho do Senhor. Um guia espiritual disponível. Ele não escolheu o lugar, ele não escolheu as pessoas. Então, isso daí, qualquer um membro aqui dessa igreja deve sempre estar disponível para fazer o trabalho do Senhor. Quando Deus chamar, né, Deus chama através dos seus líderes, Deus chama através dos pastores. Então, mas esteja sempre disponível como Felipe aqui. E ele foi. Desce para Gaza, e ele foi. Então, eu tenho visto muitas pessoas que fizeram isso. Como eu disse, infelizmente hoje, nós não estamos vendo mais muitas pessoas dizendo, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Tem poucas pessoas fazendo isso, né? Tem poucas pessoas dizendo, como Isaías falou naquele dia, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, mas Deus quer. E nós precisamos, a igreja precisa de pessoas que estejam disponíveis para fazer o trabalho de Deus. Não sei qual é o trabalho, tem muito trabalho aqui nessa igreja, uma igreja do tamanho dessa, tem muitas coisas a ser feitas, né? Então, esteja disponível, esteja pronto, como estava aqui esse homem de Deus, um Filipe. Ele sempre estava... Quando você lê mais atrás, falando de Filipe, era um homem que pregava o evangelho, pegou o evangelho para macumbeiro, para tudo, né? Até o macumbeiro se converteu. Então, assim é que nós devemos estar sempre disponível. E durante toda essa minha vida, eu vou falar do pastor Viana, eu não estou engrandecendo ele, eu sei que tudo que está acontecendo, tem acontecido na vida dele, é porque Deus tem dado a graça, Deus tem dado, assim, a força para ele continuar firme. Mas a verdade é que eu vejo sempre no pastor Viana essa pessoa disponível, pronto para atender. Agora mesmo eu cheguei e eu lá na casa dele e eu pude presenciar ele ficar mais de 1 hora no telefone atendendo alguém, porque ele está disponível para qualquer pessoa. A pessoa passou 1 hora ou mais falando com ele no telefone e ele lá ouvindo e falando também. Então, está sempre disponível. Não, hoje eu não tenho tempo não, pastor Epitácio está aqui e tal. Não, ele estava disponível para atender a sua ovelhinha que estava aqui, né? Então, meus irmãos, nós vemos aqui Filipe dando esse exemplo para nós. Esse chamado, e ele foi, né? Está sempre disponível. Mas uma outra coisa aqui, que essa é a razão também do pastor Viana estar até hoje aqui nessa igreja. Isso que o pastor Neil falou aqui, que você falou que de quê, pastor? Repete aí. Quem arrumar briga com o pastor Viana não é boa da cabeça, né? Eu sou mais sangue quente do que o pastor Viana, né? Mas olha, nós vemos aqui uma outra coisa. No versículo 29, diz assim, e disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a este carro. Nós vemos aqui também um homem guiado pelo Espírito, né? Nós precisamos de um líder espiritual que seja guiado pelo Espírito. E, como eu falei aqui, não é exaltando ele, mas de todo o tempo que eu conheço o pastor Viana, eu nunca vi esse homem agindo pela carne. E tinha razão, às vezes, até para agir.
mas eu nunca vi ele agindo pela carne, mas sempre pelo Espírito manso, e sempre pronto para assim, para ser uma pessoa, para ser um pastor mesmo, né? Então, nós vemos aqui na palavra de Deus, eu gostaria até de ler essa passagem em Atos, ou melhor, Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. Depois a gente volta aqui na nossa leitura. Romanos 8, versículo 26 e 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Meus irmãos, nós somos fracos, essa é a verdade, né? O homem é fraco. Desde o início, desde lá do Jardim do Éden, o homem tem fraquejado. Os grandes homens da Bíblia, que nós falamos deles, de Moisés, sim, homens de Deus, foram homens de Deus, estão com Deus hoje, Abraão e tudo mais, mas Davi, mas fraquejaram. Nós precisamos do poder do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos de líderes espirituais que seja guiado, dominado, controlado pelo Espírito Santo de Deus. Senão, ele cai. Senão, ele não vai a lugar nenhum. Então, é o Espírito de Deus quem nos guia, quem controla, quem nos ajuda nas nossas fraquezas, né? Então, eu vejo essa necessidade e vejo essas qualidades no nosso pastor, Viana, né? Esse chamado, também essa disponibilidade, ele estava disponível, ele está sempre disponível para fazer o trabalho do Senhor durante todos esses anos. Um homem controlado pelo Espírito Santo. Mas nós vemos aqui também, com esse Filipe, né, esse homem de Deus, um guia espiritual que esteja, assim, pronto para aproveitar as oportunidades. E nós lemos aqui no versículo 30, né? Olha o que diz. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes o que lês? Então, o homem ia lendo a passagem. Foi levado como ovelha para o matador e perante os seus tosqueadores não abriu a sua boca e tal. Aí Filipe correu e disse: ei, você entende o que vai lendo? Se ele tivesse ficado lá com a boca fechada, não tivesse falado nada, o homem ia continuar lendo e ia embora. Mas ele gritou. Ele disse: você entende o que é que está lendo? Aproveitou. E dali ele começou uma conversa. Um mês atrás, mais ou menos, eu fui para Garça e eu peguei o irmão deu uma carona até ali, o metrô, ali perto do aeroporto. E eu ia para Barra Funda. E vinha um pastor comigo, ele é missionário lá em Portugal. E ele vinha com a mochila pesada nas costas. E nós ficamos lá, tinha muita gente lá dentro do metrô, ali, tudo apertado. Aí entrou uma mulher que vinha das Filipinas, com uma malona e com outra mochila nas costas. Aí ele disse: olha, o meu fardo é pesado, mas o seu está mais pesado do que o meu. Aí ele disse: ainda bem que Jesus levou o nosso fardo. Aí começou a falar do Evangelho. A mulher ficou meio assim, aí ele começou, um pouco mais a mulher estava rindo, e ele começou a falar do Evangelho, falando do fardo, que Jesus levou o nosso fardo. Então, aproveitaram as oportunidades. Foi o que Filipe fez aqui. Ei, entende o que vai lendo? Ele fala de quem? Dele mesmo ou de algum outro profeta? Então, Filipe falou. Aí, eu ia para Barra Funda e ele ia para... Onde era lá
Aonde era lá o acampamento das crianças lá? Em Bugaçu. Então, ele ia para lá. Aí passou era luz, era lá a entrada. Aí ele disse, ele chega lá, eu vou de ônibus. Aí a senhora disse, olha, muito longe, você ir de ônibus, lá da Barra Funda de ônibus, é melhor o senhor voltar para a luz. Aí ele já fala do evangelho, Jesus é a luz do mundo e tal, aí começou a pegar o evangelho para a mulher. Então, só naquele pedacinho, falando do fardo, falando da luz. Então, eu até aproveitei a oportunidade, outro dia eu fui visitar, aí cheguei, tinha 2 velhinhas lá, eu digo, quantos anos a senhora tem? Eu tenho 70, então eu digo, eu já tenho 70 também. Olha, nós já estamos perto de morrer, não estamos não, porque já vivemos muito. Então está na hora. Aí eu aproveitei, eu digo, olha, aí é bom aproveitar. Eu aproveitei o que o pastor estava falando, então agora eu imitando ele, né? Mas é importante aproveitar as oportunidades. E o Felipe disse, você entende o que está lendo? Entende. Ele disse, como eu vou entender se ninguém me explicar? Aí chega uma outra coisa, uma outra qualidade, né? Uma outra necessidade de líderes, esclarecedor. Líder que, olha, o versículo 30 e o 31, diz assim, e correndo Filipe, ouviu o que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? E o 31 diz, e ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou-lhe a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar das Escrituras nós já sabemos. Então, ele subiu e ele se assentou do lado. Um líder esclarecedor. Aquele que esclarece, que deixa bem claro para as pessoas. Meus irmãos, eu era um dessas pessoas que precisava de alguém para esclarecer para mim, para falar, que sentasse do meu lado, como o Felipe sentou do lado daquele homem lá. E o Felipe sentou ao lado dele, então falou toda a verdade. Eu era um perdido e bem perdido. Até que eu fui trabalhar, eu fui ser motorista de um caminhão, que era para lubrificar na construção de uma estrada, uma BR-364, que vai de Porto Velho até Rio Branco, e de Rio Branco até Cruzeiro do Sul, no Acre. Meu trabalho era, nosso trabalho, o meu era só de colocar o carro de uma máquina para outra, porque era uma fila de máquina enorme, e as pessoas que estavam lá atrás iam só lubrificando, completando o óleo, e quando nós terminávamos aquilo ali, então ia lá para debaixo de uma mangueira, e o irmão que estava lá em cima daquele caminhão, chegava, meio desconfiado, e sentava ali perto de mim, e evangelho, né? E começava a falar, e sempre ficou insistindo. Ele sentava do meu lado mesmo, como o Felipe sentou do lado do eunuco aqui. Sentou e esclarecia e mostrava tudo, e eu perguntava alguma coisa, e foi aí que um dia ele me chamou, vamos lá na igreja. E eu digo, vamos, eu vou. Você vai mesmo? Eu digo, vou. Aí, quando eu fui, só que a igreja era um dia de culto de jovem, perto da igreja tinha uma bagunça lá de tipo assim, de forró. Aí tinha uma rampa assim que ia e subia para lá. Aí, quando eu dei fé, alguém puxa na minha calça, eu já ia subir naquele negócio lá, né? Ô, Epitácio, você não disse que vai para a igreja com a gente? Então, eu digo, depois eu vou. Não, vamos agora, desce daí, rapaz, vamos lá, vamos. E me implorou, então, daí eu fui lá, gostei do culto, me converti, mas precisa alguém, a pessoa para se converter, né? A pessoa precisa ouvir. Meu pai, nós fomos para Manaus, quando saímos de Caraguatatuba, nós fomos para Manaus, e aí nós fomos cuidar do meu pai, minha esposa e eu todo dia lia a palavra dele, sentava do ladinho dele ali, lia a Bíblia para ele. E comecei no Evangelho de João. Quando chegou em Apocalipse, o velho se converteu.
né? De verdade. Então, graças a Deus por isso. Você precisa sentar ao lado do seu parente, do seu amigo, das pessoas, daquele que te dá a oportunidade. A Bíblia diz para empregar ou que tem oportunidade ou que não tenha, né? Mas tem muitas pessoas que dão oportunidade para a gente falar e a gente não fala. Então, nós temos visto isso no nosso pastor aqui, não temos? Temos, sim. De ele sentar ao lado das pessoas, de dar atenção, de falar, de explicar, de falar da palavra de Deus. Mas, no versículo 32 e até o versículo 35, mais uma outra coisa, nós vemos aqui. Não vou mais demorar não, tá bom, irmão? 32 ao 35, diz assim: E o lugar da escritura que ele era este foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a boca. Na sua humilhação foi tirado, e foi tirado o seu julgamento. E quem o contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra? Então, era um homem que conhecia Jesus, que sabia da vida de Jesus, que sabia da história de Jesus. E então, ele estava lendo o que o profeta Isaías estava falando. E a partir daquela passagem das Escrituras, ele entrou no livro dos Salmos, entrou no livro dos profetas, e ele falou de Jesus para aquelas pessoas. Então, hoje, nós precisamos de líderes espirituais que falem de Jesus. Nós temos visto, e dá até dó de ver, até comentei com minha esposa, eu vi aí umas 2 igrejas, uma multidão de gente, um mar de gente, para ouvir sobre cura, para ouvir sobre prosperidade, e digo, se pregasse arrependimento, se pregasse a salvação em Jesus, seria tão bom se essas pessoas fizessem isso. Mas, realmente, o que nós precisamos hoje é de líderes espirituais que pregue a Jesus, que fale de Jesus, porque Jesus é a única esperança. E eu não preciso nem falar, todos nós sabemos que essa é a base principal aqui dessa igreja, é Jesus, né? Sem Jesus, é salvação, né? E ele fala com autoridade, né? Então, isso é maravilhoso. Mas, para terminar aqui a nossa palavra, eu vou tomar um pouquinho dessa água aqui, que está enroscando aqui a coisa, tá bom? Vou sair do texto aqui, mas nós precisamos de líderes espirituais, segundo o texto que nós vamos ler agora. Você lê em 2 Reis, pastor Neil, por favor, você lê isso para nós. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 e 9. E pastor Viana hoje aqui está de férias, mas não está de férias não. O senhor vai ler também. O senhor vai ler 1 Samuel 12, de 1 a 4. Primeiro, pastor Neil, 2 Reis 4, 8 e 9. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão. Sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Nós precisamos de guias espirituais que tenha um bom procedimento. Foi o que o apóstolo Paulo falou a Timóteo, né? Torna-te exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Não somente tenha um bom, mas tenha um santo procedimento. Reconheço que este homem é um santo homem de Deus. Foi o que aquela mulher falou, né? E nós reconhecemos que o pastor Viana é um santo homem de Deus, e né?
E é. E ele não pode nem dizer, não, eu não sou. É sim, ele é um santo homem de Deus. Ele vai ler agora. E essa leitura é ele que está falando para vocês aqui. Preste atenção. Esse coisa alguma da mão de ninguém. Amém. Então, foi Samuel que perguntou para todo mundo lá, de quem eu roubei o boi, de quem eu tirei a ovelha, de quem eu fiz isso, a quem eu defraudei, né? Um homem que tinha um santo procedimento, chegou no final e ele disse, olha, eu já estou parando por aqui, eu sei que o pastor Viana ainda tem mais uns dias por aqui, vocês já vão se preparando. Não, mas... e a menina está com medo. Não, mas nem agora. Um dia que eu digo é uns anos, né? Tá bom? Eu sei que ele ainda tem. Eu digo assim, porque eu já parei. Eu parei, assim, no sentido de eu ficar na frente da igreja, de eu assumir um trabalho. Eu já parei. Completei meus 70 anos. Aí, agora... eu dei uma parada, agora eu vou ajudar a outras pessoas, os outros pastores, aonde eu estou, eu vou só ajudar e quero ajudar, né? Mas chega um momento, quando a gente chega nos 70, aí a coisa fica diferente, né? Então, e vocês podem se preparar, porque o pastor Viana vai chegar nessa data. E vai chegar o momento que ele vai dizer, não, a partir de agora eu vou cuidar só da minha Mariana, e vocês vão... Pastor Neil vai ficar com vocês mais um tempo aí, depois o pastor Neil vai cuidar da esposa dele também, quando chegar nos 70, e vai entrar um outro aí no lugar do pastor Neil, né? Mas essa é a verdade, meu irmão, o que queira, o que não queira, o tempo passa. Mas nós vemos aqui, precisamos... de guias espirituais que sejam honestos, pessoas que tenham um bom procedimento, que tenham um santo procedimento, como diz aqui. Então, nós vemos em Felipe e nós vemos no pastor Viana este homem que foi chamado, este homem que está sempre disponível para pregar a palavra de Deus, este homem que foi... que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, esse homem que tem aproveitado a oportunidade para falar da palavra do Senhor, né? E também esse homem que é esclarecedor, aquele que conhece Jesus, está disposto para sentar do lado da pessoa e esclarecer e mostrar o caminho que ele deve seguir. Que Deus abençoe, meus irmãos, e que Deus abençoe pastor Viana, que Deus abençoe pastor Neil. Obrigado, pastor Neil, pelo convite. Obrigado por tudo, que Deus abençoe, tá? Eu passo a palavra para o pastor Neil.